Boa noite, Igreja de Jesus. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Glória a Deus. Irmãos, nós temos hoje a missão, com a graça do Espírito Santo, de encerrar nossa série hoje, a fé que move montanhas. E eu estou muito feliz, ao mesmo tempo que eu estou sentindo muito temor em ministrar essa palavra e também encerrar uma série tão poderosa. Eu também me sinto muito feliz porque falar sobre fé é uma coisa que mexe muito comigo. E como eu comentei de manhã no culto com os irmãos, a fé foi uma coisa que Deus trabalhou muito durante a minha vida, desde a minha conversão. O Espírito Santo sempre, através dos meus discipuladores, dos meus pastores, eu sempre fui impulsionado muito a trabalhar a questão da fé na minha conversão, desde a minha adolescência. E hoje eu quero falar com vocês que é possível a nossa fé crescer. Você pode repetir isso? Diga comigo: a minha fé, ela pode crescer. Amém? Eu quero ler um texto com você que está lá em Mateus 8, versículo 26. Jesus disse aos seus discípulos: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Então aqui Jesus está dentro de um barco e acontece uma situação anormal, sobrenatural, e os discípulos têm uma atitude que Jesus olha para eles e diz: homens de pequena fé. Faz assim comigo: pequena fé. Então Jesus diz para os discípulos que eles tinham uma pequena fé naquela situação, naquele momento. Mas depois você abre sua Bíblia comigo lá no mesmo Mateus 8, do versículo 5 ao 10, olha o que Jesus diz. O mesmo Jesus, no mesmo capítulo, ele diz para uma pessoa: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e digo a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel tamanha fé. Faz assim com os braços: tamanha fé. Então olha que interessante, Jesus diz para os discípulos que eles tinham uma pequena fé. Aí Jesus encontra esse centurião pela primeira vez, nunca tinha estado com ele, a Bíblia não relata. Me parece que Jesus conheceu aquele homem naquele momento, e Jesus, quando o homem termina de falar com ele, e ele resolve, ele fala: olha o tamanho da fé desse homem. Então, se existe uma fé pequena e existe uma fé grande, então isso significa que existe um processo para que a fé pequena possa crescer. Amém? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: sua fé, ela vai crescer. Amém? Então, aqui está a base para nós falar um pouco sobre esse assunto que eu quero tratar com vocês, da nossa fé crescer. Mas tem um detalhe: tudo que cresce precisa nascer. Diga comigo: tudo que cresce precisa nascer. Uma criança, antes dela crescer, se tornar adulta, ela precisou nascer. Então a fé, antes dela crescer, ela precisa nascer. Mas antes de eu mergulhar com você nessa questão, nós precisamos entender algo muito importante: que todos nós já temos uma fé natural. Todos nós temos já uma fé natural. Às vezes as pessoas me perguntam: pastor, mas eu não tenho fé nenhuma. Ou as pessoas que estão lá fora não têm fé. Tem a fé natural. E nesses dias, principalmente, nós temos sido muito motivados a usar a nossa fé natural.
E é lindo ver o trabalho que os coaches têm feito, incentivando você, eu, nós, a usar o nosso potencial, a nossa capacidade, de você acreditar no seu potencial, nas habilidades que você tem, e isso não está errado, isso está certo. Porém, vai chegar um momento na nossa vida que você vai precisar de uma fé sobrenatural. Vai chegar um momento na nossa vida que o pensamento positivo, o seu potencial, as suas habilidades não vão bastar. Nós vamos precisar de algo sobrenatural. Você quer ver um exemplo? Nesse versículo que nós lemos primeiro. Os discípulos estavam lá no barco e aconteceu um fato sobrenatural. Então, como resolver uma situação sobrenatural com uma fé natural? Você já pensou? Eu fiquei pensando, até ficou engraçado. Você já pensou aquele vento, aquela tempestade, e os discípulos darem as mãos, fazer uma rodinha e ficar: o barco não vai afundar, o barco não vai afundar, o barco não vai afundar, o barco não vai afundar. Daqui a pouco nós não vamos se afogar, nós não vamos se afogar, nós não vamos se afogar. Blá, 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 blá. Por quê? Porque a fé natural, ela não resolve o sobrenatural. Diga para o seu irmão: o natural nunca resolve o sobrenatural. Você conseguiu entender isso, irmão? Então, a gente precisa entender isso, que todos nós temos uma fé natural, mas existe uma possibilidade de nós termos uma fé que até nós, enquanto nós não conhecemos o Senhor Jesus, nós não temos essa fé sobrenatural. A Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses 3, versículo 2, diz assim: orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Então o escritor de Tessalonicenses, ele está dizendo que nem todos têm essa fé sobrenatural. E no decorrer da ministração você vai ver quem tem essa fé e como você pode adquirir essa fé. Olhando para Jesus, eu gosto muito de, até uma dica para você que eu aprendi, que é muito importante você ler a Bíblia, muito bom, mas é importante você, depois que você lê a palavra, lê, por exemplo, os evangelhos, a história de Jesus, você tentar dar uma olhada meio de longe. Eu faço assim às vezes, sabe? Eu leio aquele texto assim, aí depois eu paro e fico refletindo naquilo. Por exemplo, por que Jesus falou aquilo? Em que momento Jesus falou aquilo? Para quem Jesus estava falando aquilo? Isso traz para a gente às vezes segredos, códigos interessantes que o Espírito Santo nos revela. E eu estava percebendo como que Jesus trabalhou isso. E uma coisa que eu percebi, que eu não tinha percebido ainda, irmãos, é que Jesus, no início do seu ministério, Jesus, ele não começou o seu ministério falando de fé. A Bíblia diz que Jesus, ele começou o seu ministério com 30 anos e foi para a eternidade com 3 anos e meio, 3 anos e 4 meses mais ou menos. Não se tem correto, mas é mais ou menos isso. Por 3 anos e meio Jesus começou o seu ministério com 30 anos e com 33 anos e alguns meses ele encerrou e foi para a eternidade. E quando ele começou o seu ministério, Jesus, ele não começou a falar de fé. E a Bíblia diz que Jesus, o primeiro assunto, quando ali em Mateus capítulo 5, no primeiro sermão, e você vai ver que o capítulo 5, 6 e 7 é um sermão só. Tem o capítulo 5, 6 e 7, mas você vai ver que no 7 é o encerramento do sermão. E é muito interessante que nesse sermão chamado da montanha ou das bem-aventuranças, você vai ver que Jesus, ele começa a falar sobre caráter. Ele não fala de fé, ele começa a falar de caráter. Ele começa a contar para as pessoas como é o caráter de Deus, que inclusive está em nós, que nós perdemos lá no Éden com o pecado de Adão, porque Deus nos criou semelhante a Ele. Então Jesus ali, ele começa a falar do caráter de Deus, começa a falar do caráter que o homem deve ter, e aí ele fala lá sobre humildade, ele fala sobre ter fome de justiça, ele fala sobre ser misericordioso, e assim vai o capítulo 5 ele falando. Capítulo 6, Jesus ele começa a introduzir a oração,
E aí ali ele coloca o Pai Nosso, explicando a ordem da oração. E aí ali ele já começa a quebrar um paradigma, porque as pessoas tinham o ensino que Deus era o Todo-Poderoso distante, e Jesus no capítulo 6 de Mateus, ele começa a trazer um Deus Pai, um Deus que nós podemos ter acesso. E aí ele ensina a oração do Pai Nosso. Quantos se lembram? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o... Então ali Jesus já começa a chamar Deus de Pai, e aquilo naquela época, por isso que eu gosto de estudar essa questão de um momento e por que Jesus falou aquilo. Então Jesus, porque as pessoas naquela época, era muito difícil você ter acesso ao santo, era muito difícil você ter acesso inclusive a homens que se diziam homens de Deus. Esses homens viviam meio que longe de todo mundo. Aí Jesus vem dizendo que era o Messias, o Filho de Deus, chamando Deus de Pai e oferecendo acesso ao Pai. Olha que coisa maluca, o que Jesus está fazendo? E aí ele ensina o Pai Nosso. E aí você vai ver, que eu achei muito fantástico isso daqui. Você vai ler lá o capítulo 7, versículo 7, olha que interessante. E Jesus ainda não começou a falar de fé, ele está ainda falando sobre o caráter de Deus em nós. Depois ele fala sobre a oração, ou seja, existe um Deus que tem um caráter perfeito, que ele colocou esse caráter em nós, dividiu conosco esse caráter, nos fez semelhante a ele, e existe um jeito de você ter acesso a ele através da oração. Ele não é um Deus distante. E aí Jesus começa a explicar, depois dele ter falado no Pai Nosso a ordem da oração, ele explica como que essa oração ela é segura. Ele fala assim, existe uma segurança nessa oração. E como que ele explica isso? Você vai ver lá Mateus 7, versículo 7, diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão e o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabendo dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Irmãos, o que eu acho doido é que Jesus, ele fala isso daqui, mas ele não está ensinando fé. Você vai ver que Jesus, ele começa a falar de fé mais para frente, e ele aprofunda na questão da fé. Mas aqui ele está explicando da segurança da oração. Ele está dizendo, olha, tudo que você pedir. E ele está ensinando, o pedir, irmão, ele não demanda muito. Pedir, você pode pedir sentado, você pode pedir deitado, você pode pedir andando, você pode pedir dentro do carro, você pode pedir não exige muito, pedir não demanda muito, mas ele assegura que se você pedir, você vai receber. Diga assim, quando eu peço, o meu Pai me dá. É isso que Jesus estava ensinando, a segurança da oração. Aí depois ele fala sobre buscar, ele diz assim, que nós devemos buscar, e para buscar já muda um pouco. Olha como Jesus era sensível ao ensinar. E aí eu aprendo uma coisa muito maluca, irmãos, que às vezes nós somos muito bons para aprender, e nós temos muito conhecimento, mas não temos sensibilidade para ensinar. E aí Jesus, ele ensina, ele está ensinando as pessoas sobre a eficácia da oração, e ele fala, olha, quando você buscar, você vai encontrar, só que precisa buscar. O que é o buscar? Para buscar você precisa pôr energia, já sobe o nível do pedir. O pedir não tem muita demanda, mas o buscar você precisa pôr energia, você precisa sair do lugar. Quem está buscando sai procurar. Concorda comigo? Quem está buscando sai do lugar, se mexe. Por quê? Porque ele está buscando algo que está ali, mas não está disponível. Ele está buscando algo que está por aqui, mas não está visível. Isso vai fazer o quê? Que pedir não vai bastar. Eu vou precisar procurar, eu vou ter que sair do lugar, eu vou ter que me mexer. Mas ele assegura que se você buscar, você vai encontrar. E ele não está falando de fé. Ele só está dizendo que se você buscar,
A resposta é você encontrar, mas você precisa buscar. Aí depois ele sobe mais um pouco, aí ele fala que nós devemos bater. E bater fala do quê? Bater fala de insistência, bater fala de força, bater fala de algo que resiste um pouco. Para você entrar numa outra região, numa outra situação, ele está dizendo que você vai ter que não pedir, você não vai precisar buscar, você vai ter que insistir, você vai ter que bater. Bater significa que existe uma outra situação, mas existe algo na frente resistindo, a porta. Mas ele assegura também que se você se levantar, se você bater, a porta vai se abrir. E baseado nesse texto, eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que aquilo que você está pedindo, aquilo que você está buscando, aquilo que você está insistindo, batendo, que está de acordo com a palavra, Deus vai te dar. Como Jesus disse, o Deus Pai vai te dar. Amém? Glória a Deus. Olha só, irmãos, aí é muito interessante a maneira que Jesus trabalha, você olhando isso, porque Jesus, quando ele fala isso, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele está mostrando para as pessoas antes da fé, porque não tem como você colocar fé em algo, em alguém que você não conhece. Então Jesus, ele está explicando de uma maneira muito clara para todos quem é Deus e como que o reino de Deus funciona. Ele está explicando a dinâmica do céu. Olha que interessante. Mas ele não fala de fé ainda. Aí você vai ver que lá em Marcos 11 é onde ele começa a falar de fé, porque nós não temos tempo, mas se a gente for aprofundar na questão da fé, você vai ver que lá para frente nos evangelhos, lá para frente Lucas, lá para frente, Jesus ele começa a falar de fé, mas ele coloca obras maiores ainda. Aí ele vai aprofundando a questão da fé. Mas aqui em Marcos 11, 22, olha só o que diz lá. Jesus aqui agora ele vai explicar como que nasce a fé sobrenatural, lembrando que todos nós temos uma fé natural. Mas aí você pode perguntar assim, pastor, mas eu tenho a fé natural, tudo bem, como que eu faço para adquirir então essa fé sobrenatural? Jesus explica, olha só o que diz. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Vamos repetir de novo? Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Olha que interessante isso. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Para ter fé em Deus, o que eu preciso? Então Jesus explicou, olha, para você ter essa fé sobrenatural, você precisa crer em Deus. Mas o que eu preciso para crer em Deus? Você precisa da fé sobrenatural que vem do próprio Deus. Ué, então deu um nó na cabeça, porque se eu preciso de uma fé de Deus para crer em Deus, o que eu tenho que fazer? O que precisa acontecer comigo? 1 João 5, versículo 4, olha só o que o João aprendeu, que era discípulo de Jesus, aprendeu com Jesus, e ele explica, olha só, porque todo que é nascido de Deus, diga comigo, nascido de Deus, olha só, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, olha que interessante, irmão, vou falar devagar para você entender. Para mim acreditar em Deus, ter fé em Deus, eu preciso de uma fé sobrenatural que vem de Deus. Então o que eu preciso fazer para ter essa fé sobrenatural? Eu preciso aceitar o Filho de Deus, porque a Bíblia diz, o que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então para mim poder acreditar em Deus, eu preciso aceitar o seu Filho. Aí nasce a fé. Aí nasce a fé. A Bíblia diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Até nós aceitarmos Jesus, nós não tínhamos poder nenhum. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o que acontece? Sobre nós vem uma porção de fé. Olha só o que diz em Romanos 12, versículo 3,
diz assim: porque pela graça me é dada. Quando a Bíblia fala de graça, está falando de quem? De Jesus. Quando a Bíblia fala de graça, ela está falando do sacrifício de Jesus, do favor imerecido. Porque pela graça me é dada. Digo a cada um dentre vocês que não pense de si além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu com cada um. O que Deus fez? Ele pegou o Filho e repartiu entre nós. Deus repartiu uma porção de fé. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos uma porção de fé. Mas essa porção, ela é pequena, que era a porção que os discípulos tinham, uma porção pequena de fé. Agora a pergunta é: como que essa porção de fé que nasceu quando eu entreguei minha vida para Jesus, ela cresce? Pergunta para o teu irmão aí: como que cresce a fé? O que nós temos que fazer para essa fé crescer? Qual que é o segredo para essa fé crescer? Ela nasceu, agora como que ela vai crescer? O próprio Jesus respondeu. O próprio Jesus disse como que essa fé ela deve crescer, lá naquele texto que nós lemos ainda há pouco. Olha só que interessante, quando Jesus é perguntado, ele fala: respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se do mar, e não duvidar, diga assim comigo: dúvida não caminha com a fé. Irmão, tem duas coisas que não caminham, não combinam: é fé e dúvida. Impossível, não tem como, não dá. Ou você é uma pessoa de dúvida, ou você é uma pessoa de muita fé. Não tem como, não mistura. E por que não mistura? Eu estava pensando, por onde que entra a dúvida? Onde que entra a dúvida? E aí eu lembrei de Efésios 3:20, que diz assim: que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, ó, falando da fé, segundo o seu poder que opera em nós. Então, se está acima do meu pensamento, como que eu posso entender? Então a dúvida entra aí, quando eu começo a querer entender como que Deus vai fazer. Quando eu começo a querer entender como que Deus vai fazer, como que Deus vai resolver, e eu não estou autorizado por Deus a entender, porque Ele disse que os pensamentos dele são maiores que o meu. E Efésios 3:20 está dizendo que está acima dos meus pensamentos. Então eu não tenho autorização de Deus para entender. Então, como eu não consigo entender, aí eu fico em dúvida, porque na minha conta, na minha matemática humana não dá, mas a matemática do céu não é igual à minha. E é aí que nós caímos no mar da dúvida. É aí que nós caímos no mar da dúvida. Por isso que Jesus falou: não duvide. Não duvide. Aí, irmãos, olha só que interessante. Segundo, primeiro eu preciso não duvidar para minha fé crescer. Segundo, a fé, ela é fortalecida na palavra. A fé e a palavra, elas precisam caminhar juntas. Na Bíblia existem 8.810 promessas. Cerca de 85% delas é de Deus para o homem. E você sabe quantas promessas existem na Bíblia do homem para Deus? 214. Então Deus tem para nós mais de 8.000 promessas para nós. Levante a sua mão e diga assim: existem promessas para mim. Irmão, nessa situação que você está passando, existe uma promessa que cabe aí. Existe uma promessa que pode assegurar a sua fé. Sabe por que muitas vezes nós estamos desfalecendo na fé? Porque nós não temos aonde nos segurar. E a palavra de Deus é a nossa segurança na fé.
A fé, ela não caminha sozinha, ela não caminha com a dúvida, mas ela não caminha sozinha, ela caminha com a palavra. Ela caminha com a palavra. Então, é muito interessante a gente entender isso, que a nossa fé ela é impulsionada na palavra. Aí eu te pergunto, qual texto da palavra, qual versículo, qual promessa que você já buscou, que você está repetindo nas suas orações, que você está lendo na primeira pessoa, tomando posse para você, para que a sua fé seja impulsionada nessa situação? Qual palavra? Irmão, eu passei por diversas situações na minha vida. Eu lembro, eu nunca imaginei na minha vida, quando nasceu meu primeiro filho, eu nunca imaginei na minha vida que meu filho ia ficar 17 dias numa UTI dentro de uma incubadora. Eu nunca imaginei na minha vida que um dia, 3 horas da manhã, um médico ia falar para mim: pai, eu vi que você é um cara religioso, nós estamos fazendo tudo o que dá, não tem mais o que fazer, o Emanuel está morrendo de fraqueza. O que eu fiz? A fé natural não resolve isso. O meu potencial não resolve isso. A minha habilidade não resolvia isso. O que eu precisei? Promessa. Senhor, o Senhor disse que o Senhor nunca ia me deixar. O Senhor disse que o Senhor nunca ia me abandonar. O Senhor disse que o Senhor me fez lá no ventre da minha mãe, que o Senhor está comigo. Deus, eu preciso, Senhor, do Senhor, Pai. Eu preciso. Isaías 53, capítulo inteiro eu lia: Senhor, cura meu filho. Senhor, o Senhor levou sobre si todas as enfermidades. Cura, Senhor, ele pequenininho, dentro daquela incubadora. E eu chegava a cantar as promessas, orando as promessas. E hoje meu filho está com 12 anos lá no Acamp. Irmãos, Deus funciona. Então, primeiro, para minha fé crescer, eu preciso dúvida. Faz assim, tchau, dúvida. Segundo, para minha fé crescer, eu preciso. Irmãos, ó, o que eu preciso? Primeiro, a dúvida vai embora. Segundo, o que eu preciso? Fortalecer na palavra. Eu preciso estar fortalecido na palavra. É impossível que dentre essas 8.000 promessas não tenha uma para você. É impossível, irmão. Existe promessa para tudo. A Bíblia ela é completa. Deus é completo. Deus não fez nada pela metade. Deus não fez nada 99,9%. Ele fez tudo completo. E nós precisamos, nossa parte aí, buscar. Lembra que Jesus ensinou lá no começo? Busque. Precisamos buscar qual versículo que eu posso me assegurar, em qual promessa eu posso me assegurar. Isso é muito importante. Terceiro, a fé ela precisa falar. A fé ela precisa falar. Nós temos uma tendência a murmurar, a reclamar e até muito, em alguns casos até amaldiçoar quando estamos passando em uma situação difícil. Mas nós precisamos, irmão, como cristãos que recebemos uma pequena porção de fé e estamos a caminho de uma fé maior, como Jesus falou, de uma tamanha fé, nós precisamos começar a declarar, externar a palavra. Nós precisamos perder a vergonha, nós precisamos trocar o nosso vocabulário, nós precisamos começar a declarar a palavra: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar, Ele é o meu pastor. Nós precisamos, irmão, sair desse nível entenda, não é um palavrão, é uma explicação. Nós precisamos sair da mediocridade, nós precisamos parar de ser médios na fé. Nós temos que ser cristãos autênticos na nossa fala. E por incrível que pareça, muitas vezes, muitos cristãos, a sua fala não denuncia o que ele crê. Nós precisamos declarar com a nossa boca. O universo, o mundo, tudo foi criado na fala. Haja luz, houve luz. Deus falou. Nós precisamos. E você sabia, irmão, que até para você ser salvo você precisa falar?
Você sabia que se você só crê no coração, você não é salvo? Você precisa crer no seu coração, e você precisa falar. Olha o que o autor de Romanos diz em Romanos 10, versículo 9 e 10: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração, aí ele explica, ele diz como que tem que fazer, e agora ele explica para ficar mais claro ainda. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para ser salvo. Então aqui o escritor de Romanos, ele está dizendo: irmão, não dá para ser tímido. A fé e a timidez não caminham juntas. Nós precisamos falar, nós precisamos mandar a dúvida embora, nós precisamos adubar a nossa fé com a palavra, e nós precisamos fazer com que a fé fale. É isso que você crê, então fale. É isso que você crê, então fale. Parece simples, mas eu estou aqui em cima, e lá no meu intelecto eu estou dizendo: o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Não vai me faltar ousadia, não vai me faltar autoridade, não vai me faltar intrepidez. Eu estou baseado numa promessa, ministrando aqui para vocês. Nós precisamos declarar, irmãos. Em quarto lugar, permaneça com alegria. Só permanecer não adianta. Nós precisamos permanecer do jeito certo. Sabe, irmãos, muitas vezes o fato das coisas não acontecerem no tempo e do nosso jeito, isso traz tristeza e murmuração no nosso coração. Às vezes o irmão está lá, ele mandou a dúvida embora, ele já não duvida mais, ele já tem a porção de fé dele, já entregou a vida a Jesus, ele já não tem mais dúvida, ele está lá declarando a palavra, ele está firme lá, ele está declarando, ele fala alto, ele declara aquela palavra, ele está lá, mas dentro da programação dele, ele não alcançou dentro do tempo que ele queria, e aí desfalece. A ilha estava ali, a 3 metros, nadando, sem dúvida, declarando a palavra, adubando a sua fé com a palavra, fiel, crendo, mas tinha que nadar mais um pouquinho, e aí desfaleceu. Não, nós precisamos permanecer até alcançar. Irmãos, olha que fantástico o que diz, o que a Bíblia, como que a palavra do Senhor recompensa aqueles que permanecem. Olha só o que diz lá em 2 Coríntios 1, versículo 20: porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Você consegue entender isso, querido? Vou repetir: porque todas quantas promessas, e significa que a sua promessa está inclusa. Ele está dizendo: porque todas quantas promessas há de Deus, são nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Irmãos, isso é demais, é muito poderoso isso, que a gente vê muitas vezes é as pessoas permanecendo. Eu bato a carteira no culto, eu bato a minha carteira na célula, eu estou firme, mas não está feliz. Ou algumas pessoas ousam até dizer que estão tristes com Deus. Como isso, irmão? Sabe o que nós devemos aprender? Precisamos aprender. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então veja como Deus trabalha ao contrário da fé natural. A fé natural, ela ensina que para mim ficar feliz eu tenho que conquistar, eu dependo do resultado para mim me alegrar. A fé sobrenatural não. Como eu já estou convicto que eu vou alcançar, eu já estou alegre, eu já estou feliz, eu já estou alegre, porque o meu Deus vai colocar na minha mão, o meu Deus vai me ajudar, o meu Deus vai abrir essa situação, eu estou convicto disso, vai acontecer. Então por isso eu estou alegre. Mas, pastor, mas não tem aqueles momentos, não tem o dia mau que é tão falado? Tem sim, mas é justamente no dia mau, é no dia que a tristeza vem bater na sua porta, que você combate com a alegria que te dá força.
Não é receber força para ficar alegre, mas é ficar alegre para receber força. Você consegue entender isso? Vou repetir, não é receber força para ficar alegre, mas é ficar alegre para receber força. Então nessa situação que você está passando aí, irmão, você tem que rir, você tem que dar a gargalhada, cara, você tem que rir dessa situação, amém? Agora, irmãos, fazer a fé crescer dá trabalho, dá muito trabalho fazer a fé crescer. Nós passamos por situações, o próprio Deus nos coloca, nos permite passar por situações, para que a gente saia desse processo de uma fé, que a gente passe por esse processo de uma fé pequena e alcance uma tamanha fé. Só que, como lá fora, o mundo hoje é tudo instantâneo, é tudo muito rápido, e as coisas mudam, o mundo muda, eu mudo, mas Deus é imutável. Então, como nós nos viciamos nesse processo instantâneo, e quando nós estamos caminhando com Deus, e Deus ele sempre vai dizer não, sim ou espere. E aí, como está tudo muito rápido, quando Deus fala espere, nós não conseguimos nos adequar. E aí o que acontece? O escritor de Hebreus aqui explica, Hebreus 6 versículo 2 diz: para que não se torneis preguiçosos, mas imitadores daquele que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Olha só o que ele está explicando, irmão. Muitas vezes nós não alcançamos, não chegamos lá, e muitos que começaram conosco não estão aqui. Por quê? Porque eles se esqueceram que é preciso ter paciência, que é preciso ter fé, que é preciso deixar dúvida, que é preciso adubar, é preciso enxertar a fé com a palavra. Mas será que eu estou disposto a abrir a palavra de Deus e buscar uma promessa que me ajude? Ou eu estou sendo preguiçoso? Por exemplo, os solteiros. Tem solteiro aí? Está tudo no DIF. Mas pastor, tem uma promessa para mim que sou solteiro? Tem. Tem promessa para mim que sou casado? Tem promessa para mim que estou desempregado? Tem promessa para tudo, irmão. Nós só precisamos buscar, encontrar e usar. Está à nossa disposição na palavra do Senhor. Mas o escritor de Hebreus está dizendo que nós não devemos nos tornar preguiçosos, mas nós devemos imitar aqueles que pela fé e pela paciência herdaram as promessas, como esses caras fizeram. Como que Davi daquele tamanho não se assustou com a sombra do Golias? Que a gente vê hoje muitas vezes, as pessoas só com a sombra do Golias ela já esmurece. Só com a sombra do problema ela já esmurece, ela já duvida, ela já quer desistir, ela já quer parar, ela não quer continuar. Mas nós estamos dispostos a ir lá e buscar e saber como que esse cara fez. Qual que foi o segredo dele? Muitas vezes, irmão, sabe o que acontece? Nós queremos o que aquela pessoa tem naquele momento, mas nós não queremos passar pelo que ela passou para chegar naquele momento. Às vezes você olha um pastor bem sucedido, ou um empresário, sei lá, puxa, eu queria a vida essa situação desse cara. Mas será que você está disposto a passar pelo processo de fé que ele passou? Será que você está disposto a ser excluído como Davi? Será que você está disposto a adorar a Deus enquanto seu pai está fazendo festa lá na sala com seus irmãos e você cuidando das ovelhas? Essa era a fé de Davi: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. E eu acho muito interessante, irmãos, que uma fé tamanha, ou seja, grande como a do centurião, ela subiu um nível. E eu fiquei pensando, que nível que essa fé subiu? Que nível que essa fé subiu? E aí, eu nunca tinha pensado, lendo o final de Hebreus 10 e indo para Hebreus 11,
eu nunca tinha percebido um detalhe. Olha só o que diz lá em Hebreus 10, versículo 38 e 39. Olha só. Diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Você consegue entender isso? Às vezes nós ficamos presos aqui, ó, irmão. Mas o justo viverá pela fé. E a gente esquece do resto do versículo. Jesus, Deus, Ele está dizendo: o meu justo, ele vive pela fé, ponto. E se retroceder, eu não me agradarei nele. Ou seja, Deus não tem prazer em quem desiste. Deus não tem prazer em quem para. Deus não tem prazer em quem está fazendo conta para se justificar e voltar. Não, Deus não se agrada. O prazer de Deus não está. Mas olha o que ele diz no versículo seguinte: nós, porém, não somos dos que retrocedem. Ou seja, o que o escritor está dizendo? Ele está dizendo: olha, Deus disse que o justo vive pela fé, mas aquele que retrocede, ele não se agrada. Aí ele fala assim: mas nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ou ele está dizendo: Deus falou que o justo vive pela fé, mas que o prazer dele não está em quem retrocede. Mas Deus, eu quero dizer para o Senhor o seguinte: que nós vamos viver pela fé sim, que nós não vamos retroceder, que nós não vamos ser destruídos, que nós vamos crer até sermos salvos. É isso que ele está dizendo. Aí, toda vez que... Aí você vai ver, esse é o final do Hebreus 10, 38 e 39. Acaba o capítulo 10, mas ele continua. Toda vez que um versículo tem esse ora, é porque é uma continuação. É como se o capítulo 10 continuasse. E aí ele diz, no versículo 1 do capítulo 11: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O que eu vejo aqui, irmãos? Eu nunca tinha pensado dessa forma, da ligação que o escritor faz da esperança com a fé. Então o que ele está dizendo aqui, ó? Ele diz: ora, a fé é a certeza daquilo que se espera. Ou seja, por a esperança. O que é esperança? Esperança é você olhar para algo e você dizer: o ano que vem eu quero fazer uma faculdade. O ano que vem não é uma certeza. Esperança é como se fosse assim: eu tenho esperança que o ano que vem eu compre um carro. Pode ser que eu compre um carro. Eu tenho esperança que eu compre um carro, né? Eu tenho esperança que o ano que vem a minha célula de 2 vá para 10. Eu tenho esperança que o ano que vem pode ser que a gente vá para um prédio maior, mas existem algumas outras situações que pode ser que seja o outro ano, mas eu tenho esperança que seja o ano que vem. A esperança, ela oscila um pouco. Aí o escritor, ele está dizendo que, ora, a fé é a certeza daquilo que é esperança. Ou seja, eu saio do nível da esperança e eu vou para o nível da convicção. Eu não tenho mais esperança que nós vamos para o prédio novo, eu estou convicto que nós vamos para o prédio novo. Eu não tenho mais esperança que eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer uma faculdade, eu estou convicto disso. É uma certeza. Ele diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Ou seja, eu saí do nível da esperança, eu estou convicto que vai acontecer, mesmo que eu não esteja vendo, mas eu estou convicto que vai acontecer. Está resolvido isso dentro de mim. Isso é uma resposta àquilo que Jesus fala da dúvida. Você está vendo como a dúvida e a fé, elas não caminham? Convicção e dúvida não combinam, não dá certo. É uma mistura que não dá liga. É como água e óleo, não combina, não tem como. E aí é muito interessante isso, porque muitas vezes nós estamos usando a esperança para justificar uma fé rasa que nós temos. Mas o escritor, ele está dizendo que nós já não estamos mais na esperança, nós estamos na convicção. Eu estou convicto,
Eu estou convicto, é certo que isso vai acontecer. Não tenho sombra de dúvidas que isso vai acontecer. E meu irmão, com certeza, como eu, você deve ter montanhas na sua vida, situações que, humanamente falando, olhando pelos olhos da fé natural, é muito grande, é muito difícil, é quase impossível passar por isso, superar isso. Mas o Senhor já nos ensinou que nós devemos, que confessar é possuir, que nós devemos confessar aquilo e tomar posse daquilo e possuir aquilo. E nós entendemos. E o Senhor, de uma maneira mais profunda, explica de novo: você precisa entender melhor que quando você confessa, você possui aquilo. E aí depois o Senhor vem e nos ensina princípios que vão revolucionar a nossa fé. Princípios que, se nós tivermos coragem e ousadia de pôr em prática, nós vamos conseguir. E aí hoje o Senhor está dizendo para nós: agora cresça em fé. Tenha uma fé convicta. Quantos querem alcançar a fé convicta? Amém? Fique em pé, irmão, aí no seu lugar. Olha quanta coisa interessante nós aprendemos. E aí, nesse momento, é aquele momento que você fecha os olhos e que você faz rapidamente uma autoanálise da sua fé. Você examina a sua fé. Você, puxa, pastor, mas eu, olhando para a minha vida, eu não tenho essa fé, essa porção de fé ainda, eu ainda não tenho. Eu ainda não tenho essa porção de fé, mas tem uma solução para você. Deus enviou Jesus para te dar essa porção de fé. Através de Jesus, você recebe essa porção de fé sobrenatural. Talvez a sua fé natural não tenha conseguido resolver as tempestades, os ventos da vida, mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: existe uma chave, a menor palavra da Bíblia, mas a que tem o maior efeito, a fé em Deus, que é recebida através do seu Filho Jesus. E eu quero nessa manhã, em nome de Jesus, se você veio aqui hoje e você tem se deparado com montanhas, com tempestades, com vendavais que você não tem conseguido resolver, e você gostaria de entregar a sua vida a Jesus, você gostaria de iniciar esse processo, de sair de uma fé pequena e alcançar uma fé tamanha, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero desafiar você. Eu quero, a partir de hoje, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Chega, não dá mais. Na minha fé natural não tenho conseguido. Não consigo resolver minha casa, não consigo resolver minha família, não resolvo meus problemas. Eu preciso de uma fé sobrenatural. Eu preciso que a minha fé cresça. Ou talvez você diga assim: pastor, eu entreguei minha vida a Jesus uma vez, eu caminhei com o Senhor, eu estava indo, mas de repente eu mesmo, eu deixei, e eu perdi a minha fé. Eu tenho andado afogado nas tempestades, eu tenho andado jogado pelos ventos, eu tenho estado lá embaixo no pé da montanha. Mas eu quero voltar, eu quero recuperar minha fé. E Deus está dizendo para você: eu te quero de novo. Há uma promessa para você nessa situação. Há uma promessa para você. Venha, querido. Venha em nome de Jesus. Venha receber o único que pode resolver. Venha receber o dono da fé sobrenatural. Você quer reconciliar com o Senhor, você quer recomeçar, o Senhor diz para você: seja corajoso. Aleluia.
Meus amados que estão aqui na frente, quero pedir para vocês, por gentileza, olhem aqui para mim um pouquinho. Essa oração que vocês vão fazer é muito, muito importante. A palavra diz que se nós crer em nosso coração e nós confessar com a nossa boca, então nós seremos salvos. E essa é a decisão mais importante da nossa vida. E eu agradeço a Deus por você estar tomando essa decisão hoje, amém? Eu quero pedir para vocês orarem comigo bem alto. Ora para o céu todo ouvir, porque a palavra fala que quando alguém entrega a vida para Jesus, o céu festeja, faz uma grande festa. Ora para que toda a igreja ouça, porque eles saibam que agora tem mais membros nessa família. E para que o inferno saiba que ele já perdeu vocês. Amém? Fala assim: Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu sacrifício naquela cruz. Eu confesso, eu sou pecadora, mas eu me arrependo e te peço perdão. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, cura o meu coração, transforma a minha mente e renova a minha vida. Jesus, eu te entrego tudo que tenho e tudo que sou é teu. Eu te confesso como meu único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus.